Em o nome de Jesus. Amém, 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 Jesus. Amém, Senhor. Pastor Giovanni. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos queridos, e abra comigo o Salmo de número 37. Salmo de número 37. Nós vamos falar nessa noite sobre o contraste entre o justo e o ímpio. Contraste entre o justo e o ímpio. Ontem à tarde nós estivemos ministrando, terminando uma série de pregações acerca do Salmo de número 1. É um pequeno salmo que também fala sobre esse assunto. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo de número 37, que também fala sobre isso. O contraponto, o contraste, a diferença entre aqueles que servem a Deus, os justos, que são justificados mediante o sangue de Jesus, por causa da justiça de Cristo, que é colocado sobre eles, mediante a fé que eles colocam no sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, e vivem debaixo do poder da ressurreição. E aqueles que se denominam o ímpio. A palavra ímpio na Bíblia significa aquele que quebra a lei de Deus, aquele que vive sem lei, aquele que vive uma vida desregrada, desenfreada, desgovernada, subjugada pelo pecado, escravizado pelo mundo, uma vida corrompida, uma vida longe do Senhor, uma vida irresponsável, imatura, carnal, como a Bíblia diz. Aquele que vive como se Deus não existisse, aquele que dentro do seu coração o Deus dele é ele mesmo, ou então serve a Mamon, o Deus do dinheiro. Então a Bíblia fala claramente, amados, e nós vamos aprender que existe um contraste entre esses dois estilos de vida. Aquele que leva Deus a sério, aquele que teme ao Senhor, aquele que obedece à palavra de Deus, chamado de justo na Bíblia. E o ímpio, aquele que quebra a lei de Deus e se arrebenta, porque quem quebra a lei de Deus, se quebra. Amém? Fala comigo, quem quebra a lei de Deus, acaba quebrando a sua própria vida. Nós precisamos entender isso, irmãos, quando nós vivemos essa vida leviana, longínqua de Deus, longe da presença de Deus, como se Deus não existisse, e é claro que Ele existe, Essa pessoa acaba se quebrando, vivendo uma vida de ruína, uma vida terrível, e nós vamos ver claramente a diferença entre esses dois estilos de vida, tá bom? Então abra comigo, como vocês já abriram, o Salmo de número 37, versículo 1, nós vamos ler só os primeiros 17 versículos. Eu gostaria que você, tendo mais tempo dentro da sua casa, leia o Salmo inteiro, querido. Quando você estiver passando por alguma crise de fé, quando Satanás estiver assolando o seu coração com setas de incredulidade, talvez você já pensou dentro da história da sua vida, será que vale a pena servir a Deus? Será que esse negócio de ser cristão realmente vale a pena? Como é que eu estou aqui sendo fiel ao Senhor, servindo a Deus? As coisas estão tão difíceis. E por que aqueles que não levam Deus a sério, parece que prosperam, parece que são felizes? Talvez você já passou por essa crise, talvez você até já desejou a vida que o ímpio leva, querendo o estilo de vida que ele leva, e achando que vivendo aquele estilo de vida, tudo parece bem, tudo parece prosperar, tudo parece ser cheio de felicidade, entre aspas. E é sobre isso que esse Salmo 37 fala. E nós vamos ler esse lindo trecho da palavra de Deus. Salmo 37, versículo 1, olha o que a Bíblia diz: não te indignes por causa das más pessoas, ou dos ímpios, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim. Em outras versões diz: pois eles dentro em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Versículo 3, confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Outra versão diz: e confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No 4, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 10, mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos, manso aqui não é aquele lerdo, aquele xarope, aquele que não se posiciona, aquele que se deixa ser lesado pelos outros, não é isso. Manso é alguém que se posiciona em Deus, que confia em Deus. Mas os mansos, os pacíficos, os que têm harmonia e paz no seu coração, herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os seus dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada, distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem aqui é sustentado pelo Senhor, levanta a mão. Levanta as mãos para os céus e fala assim: Senhor, obrigado, porque é o Senhor quem me sustém. Essa semana mesmo eu escrevi uma frase que Deus, lendo esses textos da Bíblia, Deus trouxe ao meu coração. Meu irmão, se você está de pé, não é porque você é forte. Você não pode, porque está de pé, confiar nas tuas forças. Se você está de pé, é porque a graça de Deus te sustenta. Amém? Você precisa compreender isso. Não é porque a gente é justo, e justo aqui não é a condição de uma pessoa que não peca. Eu não estou pregando a impecabilidade humana, a incorruptibilidade do homem. Não estou falando de perfeição plena, estou falando de homens e mulheres que erram às vezes, que tropeçam às vezes em erros, falhas, pecados, mas se levantam debaixo da graça de Deus, se arrependem dos seus pecados, se posicionam diante do Senhor e dizem: Senhor, eu quero te servir com todo o meu coração. Amém? O justo também não pode olhar para o ímpio e se achar melhor, ser tomado de orgulho, de arrogância, de altivez, jamais. Pelo contrário, tem que ser cheio de compaixão, de misericórdia, tentar de alguma maneira influenciá-los, amá-los, trazê-los para perto de si, e juntamente, ganhando o coração deles, também conduzir esses corações que estavam vivendo uma vida errada, de impiedade, de iniquidade, de pecado, trazer esses pecadores e colocá-los aos pés de Jesus. Amém? Então, quando você olhar para você como um justo, não por causa de você, não é por causa das suas obras, não é porque você vem na Betel, não é porque você é evangélico, é porque a justiça de Jesus foi colocada sobre a tua vida, e hoje, a partir de então, a partir do momento que você nasceu de novo, confiou no Senhor, Deus te justificou, te declarou justo diante dEle, por causa dos méritos de Jesus, por causa da justiça de Jesus, que é colocada sobre nós. Amém? Esses são os santos, esse é o povo de Deus, esses são aqueles que levam Deus a sério, esses são aqueles que se posicionam em santificação, em honra, numa vida piedosa, consagrada diante do Senhor. Mas o salmista aqui, queridos, ele começa reconhecendo que de vez em quando parece que o ímpio, aquele que não leva Deus a sério, aquele que vive uma vida de pecado, toda errada, parece que ele se dá bem, parece que ele prospera, parece que ele é feliz,
Mas nós vamos ver através desse salmo, e o salmo revela que a felicidade, entre aspas, do ímpio é vazia, é temporal e é aparente. Fala comigo, a felicidade daquele que não leva Deus a sério é vazia, é temporal e é aparente. É só fachada, irmãos. É só fachada. Vamos orar, querido. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, maravilhosa. Senhor, eu sinto o Teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Fala com os meus irmãos, fala comigo, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Pai, usa a minha vida debaixo da Tua graça e misericórdia. Faz de nós, ó Deus, justos diante de Deus. Ó Deus, justificados pelos méritos de Jesus. Homens e mulheres piedosos, consagrados, que em meio às dificuldades, às crises e os problemas, não abandonem a fé, mas perseverem na fé, enfrentem os gigantes, triunfem sobre o mal, permaneçam fiéis, vitoriosos, triunfantes, até o fim da jornada, Pai, nessa terra, para que possamos, ó Deus, um dia estarmos contigo na glória, te exaltando para todo sempre, vivendo a vida bem-aventurada, a plena felicidade, a alegria inabalável, eterna, que o Senhor tem prometido para nós, no lar celestial, em o nome de Jesus. Ó Deus, levanta aquele que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, mas fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu separei essa palavra, esse lindo salmo, são 40 versículos, em dois momentos. Primeiro momento, quero começar com a parte negativa, para depois nós irmos para o positivo, para a bênção, para a glória de Deus, amém? Então nós estamos ministrando, geralmente é legal começar com a parte negativa, e terminar com o positivo, terminar com aquilo, com a bênção que é servir a Deus. Então eu vou começar esse sermão, né, esse estudo, essa reflexão com vocês, tentando responder as seguintes perguntas. Primeira pergunta, o primeiro destaque que nós vamos fazer aqui juntos: quem são os ímpios? E o que acontecerá com eles, segundo esse trecho da palavra de Deus? Quem são os ímpios? Já dei uma rápida pincelada sobre eles, mas nós vamos ver, à luz desse salmo, que eles têm características específicas. E a Bíblia também fala do fim deles, do telos. A palavra telos no grego significa fim, finalidade. O que vai acontecer no final de todas as coisas. O homem, ele é feito com esse senso, esse sentido. Dentro da existência humana, nós somos feitos para um propósito, para um telos, para uma finalidade. Mas qual é o fim daqueles que vivem uma vida de impiedade, uma vida de pecado, uma vida como se Deus não existisse? Quem são eles? Quais são as suas características? O que vai acontecer com eles? E a Bíblia começa a descrever através desse lindo salmo, tá bom? Então lembre-se, quando você estiver passando por qualquer crise de fé, colocando em xeque a sua fé, entrando em colapso no seu coraçãozinho quanto a acreditar, a confiar em Deus, ou não acreditar mais, abandonar a fé e ser tomado de incredulidade, leia o Salmo 37, amém? E eu quero te desafiar nessa noite, quando chegar em casa, ou amanhã de manhã, leia todinho o Salmo 37, e você vai aprender tudo isso que nós vamos falar aqui, de maneira resumida, é claro. Quem são os ímpios e o que acontecerá com eles? Primeiro destaque que a Bíblia diz é que os ímpios são malfeitores. O que é um malfeitor? É aquele que faz o mal, que pratica o mal. No hebraico, no original, na língua original, significa ser ruim, ser mal, ser quebrado. Como eu falei para vocês, quem quebra a lei de Deus, termina a sua vida quebrado, estraçalhado. É diferente de quebrantamento. Quebrantamento vem de Deus, amém? Quantos aqui adoram se quebrantar na presença do Senhor? Quebrantamento é um ato de ser quebrado por Deus, no sentido de se humilhar, de se render, de se entregar ao Senhor. Mas ser quebrado
são aqueles que vivem violando a lei de Deus, se quebrando, vivendo uma vida ruim, sendo mal e estando quebrado por quebrar continuamente, de maneira cíclica, a lei de Deus. São os malfeitores, os que fazem o mal. E eu quero que nós olhemos para dentro de nós, irmãos. Será que nós não temos sido ruim? Nós temos sido mal com as pessoas, né? Estamos vivendo uma vida toda quebrada, toda estraçalhada, a alma toda escangalhada, toda violada. Olha para dentro de você e vê se você não tem praticado o mal, sendo malfeitor. É a primeira característica de uma pessoa ímpia. A segunda característica são aqueles que praticam a iniquidade. São pessoas que praticam continuamente a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? No hebraico, no original, iniquidade significa injustiça, significa perversidade. Você está vivendo uma vida desregrada, desgovernada, perversa, corrompida. No original significa maldade. Uma pessoa tomada por maldade. Também significa violência. Olha só as 4 palavrinhas que significa iniquidade: injustiça, qualquer tipo de prática injusta contra pessoas, no ambiente de trabalho, no seu ambiente pessoal, dentro do seu contexto de família, é iniquidade. Violência, perversidade e maldade. Terceira característica deles: eles definharão e murcharão como a erva, como a flor. Ou seja, uma pessoa que na prática do mal, na prática da iniquidade, cada vez vai mais definhando. Você já viu alguém definhando, irmãos? Sim ou não? Não é uma coisa triste? A pessoa vai murchando, ela vai definhando. É o que a Bíblia diz aqui quando se refere à erva, à flor do campo. O ímpio vai definhando, o ímpio vai murchando, o ímpio vai desaparecendo. E muitas pessoas têm vivido esse tipo de vida, definhando, murchando. A Bíblia diz que eles vivem tramando o mal. Sabe aquela pessoa que o tempo todo só pensa no mal, só pensa em fazer o mal, em praticar o mal, em seduzir os outros, enganar os outros, praticar injustiça com os outros, o tempo todo está arquitetando o mal, tramando o mal. A Bíblia diz no versículo 12, eles vivem rangendo os dentes, querendo prejudicar os outros, sendo vingativos, odiando pessoas, amargurados, vivem tramando o mal. A Bíblia também fala que eles são violentos, são opressores do pobre, oprimem os necessitados, o pobre, o injusto, o justo, né? Oprimem o justo, fazem chacota, né? Tiram sarro deles. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que o quê? Não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, o homem ímpio, o homem justo, ele tenta aconselhar os justos a não serem justos. Ele tenta de alguma maneira influenciar negativamente aqueles que estão andando com Deus. Ele zomba de Deus e faz chacota e zomba daqueles que andam com Deus. Esse tipo de pessoa, querido, que não respeita a sua fé, não respeita o estilo de vida de Jesus, não respeita os cristãos, você não pode ficar perto desse tipo de gente. Amém? Muito menos se assentar com eles, no sentido de praticar aquilo que eles estão praticando. Assentar significa se acomodar, fala de um conformismo, fala de alguém que se lambuza com o mal que eles também praticam. Nós não podemos ser assim, não podemos dar ouvido, não podemos trilhar os mesmos caminhos, andar nas trilhas deles, e muito menos sentar ao redor daqueles que fazem chacota, zombam e zoam dos homens e mulheres piedosos de Deus e das coisas de Deus. Amém?
Ande com aqueles que levam a sério a vida com Deus. E eu te faço uma pergunta, irmãos: quem são os seus amigos? Será que você tem valorizado os seus irmãos? Você tem valorizado a comunhão na igreja, a comunhão com outras pessoas que têm a mesma fé que você? Quem é que influencia a tua vida? Olha aquele ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. A Bíblia diz, Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Você só ficar andando ao redor daqueles que só ficam falando malícia, maldade, praticando o mal, te influenciando negativamente, irmão, você vai se lambuzar com a mesma sujeira que eles estão lambuzados. São violentos, são opressores do pobre, do necessitado, e zombam do justo. Está lá no versículo 14. A Bíblia diz, olha o fim deles: eles serão exterminados. A Bíblia diz que eles já não existirão mais, terão o seu fim, sofrerão um juízo final, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, a Bíblia diz o fim deles: serão aniquilados. A Bíblia diz que eles se desfarão como fumaça nessa vida, sumirão de maneira trágica, desastrosa, e a sua descendência, não somente eles, queridos, a sua descendência também será exterminada. Preste atenção, irmão. O malfeitor, ele não faz só mal para ele, ele faz mal para todas as pessoas que estão ao seu redor. É verdade ou não? Afeta outras pessoas, e não só isso, afeta também as suas gerações. A sua posteridade será exterminada, será banida, é o que diz a palavra de Deus. Olha a outra característica deles: eles pegam emprestado e não pagam, irmãos. São caloteiros, são mentirosos, são enganadores. O justo não pode ser assim. O justo, se der uma palavra, se a palavra for liberada, essa palavra tem que ter empenho. O seu caráter, a sua honra tem a ver com isso. A sua pessoa, o testemunho de Cristo tem a ver com essa situação. Mas o ímpio não está nem aí. Ele pede emprestado, ele pega dinheiro com os outros, ele sai devendo para todo mundo, ele dá cheque sem fundo. A Bíblia diz que eles pegam emprestado e não pagam. São caloteiros, são injustos, são defraudadores, são enganadores e mentirosos. E nós cristãos não podemos ser assim. Amém? Essa é a trilha do injusto, essa é a trilha do mal. Esses são os malfeitores, os que fazem o mal, que são ruins, que são mal, que estão quebrados porque estão quebrando a lei de Deus. Esse é o fim deles, irmãos. Abra comigo a palavra de Deus em Apocalipse 20, 11. Vamos ver qual vai ser o fim deles, que a Bíblia diz aqui. Apocalipse 20, 11. Olha o que a Bíblia diz aqui. Apocalipse 20, 11. Nivaldo vai estar projetando também. O título aqui desse trecho da palavra de Deus, de Apocalipse 20, 11. Os pecadores serão julgados. Em outras versões, talvez esteja, os ímpios serão julgados. Aqui, para você para você entender o contexto daquilo que Apocalipse fala no capítulo 20, versículo 11, está falando sobre o juízo final. O que a Bíblia chama do juízo, do último juízo que vai acontecer sobre a terra, sobre aqueles que vivem uma vida como se Deus não existisse. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não levam Deus a sério, aqueles que não estão nem aí para Deus, aqueles que vivem se lambuzando no pecado, que não se lavam através da palavra, que não se purificam com o sangue de Jesus, que vivem irresponsavelmente como se Deus não existisse. É o que a Bíblia chama de ímpios. Olha o que diz Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, que se referindo a Jesus, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. E aqui é o juízo do grande trono branco. Então se abriram os livros. Esses livros aqui, irmãos, são os livros que têm as obras iníquas, as obras de pecado, as obras pecaminosas dos homens que não se arrependeram, que fizeram as coisas erradas e não se arrependeram, não foram lavados com o sangue de Jesus, não foram purificados. Estes são livros. E a Bíblia diz que um dia eles estarão diante do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, diante do juízo do trono branco, e os livros serão abertos. Na continuação, ainda outro livro, e aqui é um livro unitário, um só, chamado do livro da vida, que foi aberto também. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Presta atenção. Os mortos voltaram à vida, é o que a Bíblia chama de ressurreição dos ímpios. A terra deu seus mortos, o mar deu seus mortos, o abismo deu seus mortos. Está aqui logo na continuação, no 13, olha só. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Que obras são estas? As obras que se encontravam nos livros. Fala comigo, os livros das obras pecaminosas dos homens. Que homens são esses? Os pecadores impenitentes, os pecadores que não se arrependem, os ímpios, aqueles que vivem quebrando a lei, se quebrando, se detonando, se violando de dentro para fora. A Bíblia diz então no 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então eu pergunto para vocês, querido, a felicidade do ímpio vai durar para sempre? Felicidade entre aspas. Sim ou não? Nós, justos, cristãos, homens e mulheres de Deus, precisamos anelar, desejar a vida do ímpio? Sim ou não? Porque qual é o fim deles? Está aqui descrito em Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Os livros serão abertos diante do Cordeiro de Deus, as obras dos homens serão expostas. Aquilo que se faz ao escondido virá luz. Aquilo que está em trevas vai vir para a luz, vai ser julgado diante do Messias. E os homens serão julgados segundo as suas obras, e aqueles que não foram achados no livro, o livro da vida, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Quer você creia ou não, querido, o inferno é real. A condenação eterna vai acontecer, quer você acredite ou não. Deus não depende de você para condenar, para punir, e para traçar o seu perfil profético relatado na palavra de Deus. O inferno é real. A Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes, uma dor absurda, um corpo que vai perdurar por toda a eternidade, sofrendo tormentos eternos, porque seres humanos não se arrependeram, não abandonaram suas obras de iniquidade, são malfeitores, praticam o mal, e continuam uma vida como se Deus não existisse. Então nós respondemos quem são os ímpios e qual será o fim deles, o que acontecerá com eles. Agora a segunda pergunta que nós queremos também responder para mim e para você: quem são os justos? Amém? Quantos nasceram de novos aqui e por causa de Jesus são chamados de justos? Levanta a mão e fala: Senhor, obrigado pela justiça de Cristo imputada na minha vida e no meu coração. Quem são os justos? E quais são as promessas de Deus? Para aqueles que vivem uma vida reta, para aqueles que vivem uma vida santa, para aqueles que querem viver e levar Deus a sério, que levam a sério a vida cristã, que não são falsos cristãos, falsos crentes, hipócritas.
mas que realmente levam Deus a sério e se arrependem dos seus pecados, reconhecem que são pecadores, mas se arrependem dos seus erros, das suas falhas diante de Deus e diante dos homens. Quem são os justos? A Bíblia diz que o justo é aquele que confia no Senhor. Está lá no verso 3 desse salmo. É alguém que se alimenta da verdade. Na outra versão, na Bíblia Viva, fala alguém que nutre a sua fé. Como é que nós nutrimos a nossa fé? Com a verdade de Deus, que se encontra onde? Levante a Bíblia comigo e fala: aqui está a verdade que me alimenta. A palavra de Deus é quem nutre a tua fé. A palavra de Deus é quem alimenta você, a tua confiança, a tua fé, o teu coração em Deus, irmãos. O justo é aquele que confia no Senhor. O justo é aquele que alimenta-se da verdade. E a Bíblia diz no verso 4, ele se deleita do Senhor, ele se agrada do Senhor. O prazer dele está no Senhor, o prazer dele está na presença de Deus. E por causa disso, a promessa do justo é que Deus realiza os anseios mais profundos do seu coração. Amém? É um Deus que realiza sonhos. É um Deus que realiza projetos. É um Deus que faz aquilo que nós sonhamos no nosso coração e que esteja, é claro, de acordo com o coração de Deus. É claro que se você deleita no Senhor, se agrada do Senhor, você vai querer aquilo que Deus se agrada. E se agrada a Deus, qual é o pai que não quer e não gosta de abençoar o seu filho? O nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus realiza os nossos sonhos. Se os nossos sonhos estiverem em Deus, você pode ter certeza que Deus vai realizar os seus sonhos. Amém? O justo é aquele que confia no caminho do Senhor. Confia os seus caminhos no Senhor. Ou seja, toma decisões em Deus. Estabelece planos e projetos perguntando para Deus, irmão. Pergunte para Deus antes de tomar uma decisão. Pergunte para Deus se os seus planos são os planos de Deus. Pergunte para Deus se os seus sonhos são os sonhos de Deus. Pergunte para Deus se os seus projetos são projetos de Deus. Amém? O justo confia o seu caminho, o seu futuro, aquilo que ele traça quanto ao seu futuro nas mãos do Senhor. A Bíblia também diz no versículo 11 que o justo é manso. Manso é alguém que se posiciona em Deus, alguém que é governado pelo Espírito Santo, alguém que não é explosivo, iracundo, ofensivo. Não, ele é manso. Ele se posiciona em Deus, ele reage como Jesus reagiria, e por isso ele não é desgovernado, e por isso ele tem paz. Paz é uma vida harmoniosa com Deus. Paz são relacionamentos saudáveis ao nosso redor. Paz é alguém que está em paz com Deus e também vai estar em paz com as pessoas. Vocês já perceberam, irmãos, que quando a gente não está bem com Deus, a gente não vai estar bem com as pessoas? Sim ou não? Você está mal com Deus, você começa a ficar mal com todo mundo. Você não está em paz com Deus, você começa a brigar com todo mundo. Mas o justo, ele tem paz com Deus e paz com os outros, porque ele se posiciona no Senhor. Amém? A Bíblia diz nesse salmo, ele pode até ter pouco, quanto a bens materiais, quanto a dinheiro, quanto a riquezas, mas ele é feliz de verdade, ele é abençoado. Amém? Quantos abençoados nós temos aqui nessa noite? Levanta as mãos e fala: Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos recebidas. Ele é o verdadeiro próspero, ele tem a verdadeira prosperidade. Nós aprendemos com o nosso querido pastor Valteni. Prosperidade é ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de Deus para o cumprimento da sua missão nessa terra. Amém? Uns têm uma missão maior, mais grandiosa, outros menorzinhas, mas também abençoada. Uns precisam ter mais, às vezes recurso, porque tem uma missão maior, que vai ser suprida da mesma maneira pelo poder de Deus. E vai ser tão feliz quanto aquele irmãozinho, às vezes que não tem tanto, mas é feliz porque está em Deus. O justo pode ter até pouco, mas ele é feliz, ele é contente, ele é abençoado
pelo Senhor. Ele aprendeu que é Deus quem o sustenta. Ele é provido pelo próprio Deus. Deus tem a mão estendida sobre ele. Deus o abençoa o tempo todo, em todo lugar. Um outro salmo, eu acho lindo, a Bíblia diz que a luz do rosto do Senhor brilha sobre ele. Amém? A glória do Senhor está à frente dele, na sua retaguarda, por cima, por baixo. O tempo todo a presença abençoadora do Senhor está com ele. Ele é sustentado, ele é provido pelo próprio Deus. A Bíblia revela também que ele tem uma herança perpétua. A herança dele não é só aqui nessa terra. É uma herança eterna. É uma herança que dura para sempre. Enquanto os ímpios terão a sua genealogia, amaldiçoada, exterminada, a sua descendência afetada negativamente, vão sofrer terrivelmente. O justo já não, terá uma herança perpétua, porque Deus conhece os seus dias. Amém? Acho lindo um salmo que diz assim, que o salmista pede ao Senhor: Senhor, ajuda-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio diante do Senhor. Amém? A pessoa que conta os seus dias, que se alegra no Senhor, e que vive na sabedoria e na graça de Deus, tem uma herança perpétua, e Deus conhece os seus dias. O justo será honrado, serão fartos, serão plenos, mesmo diante dos dias maus. O dia mau pode vir na nossa vida, gente? Sim ou não? A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. A Bíblia fala que o dia mau vai vir. Só que a Bíblia também fala em Efésios capítulo 6, que se nós nos fortalecemos do Senhor, na força do seu poder, nós permaneceremos inabaláveis no dia mau. Amém? Inabaláveis. Os inabaláveis do Senhor serão honrados, serão fartos mesmo nos dias maus. São movidos também, os justos são movidos por compaixão. Não é tomado de orgulho, de arrogância, de soberba, se acha mais do que os outros. Não! Ele é movido de compaixão, ele tem um coração generoso. Deus os segurará pelas mãos. E quando eles caírem, diz a Bíblia, não ficarão prostrados. Quem é que vai levantar o justo? O próprio Senhor. Ou então Deus vai enviar um irmão, uma irmã, um do meio dele, do povo dele, para te levantar, como um agente dele, um mensageiro dele, um profeta dele, para levantar a sua vida emocionalmente, espiritualmente. Irmãos, todos nós passamos por dias difíceis, sim ou não? E como é agradável, no momento de luta, de dificuldade, o Beto aqui mesmo falou, como foi gostoso ver os irmãos orando por ele. Todos nós oramos pelo Beto, pela recuperação dele, para que não ficasse sequelas. Gente, ser eletrocutado é um fato. Geralmente os órgãos se estouram, dá um monte de coisa, dá infecção, dá um monte de coisa. Às vezes por fora parece que está tudo bem, mas por dentro detona a pessoa. Mas Deus foi fiel e guardou o servo dele. Amém? Nós vemos a mão, cuidado, a provisão, Deus guardando quem leva Deus a sério. Por isso vale a pena ser fiel, querido. Deus te segurará pelas mãos. E mesmo quando você cair, você não vai ficar prostrado. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: em nome de Jesus, quando nós cairmos, eu e você nos levantaremos no Senhor, para a glória de Deus. Versículo 25, a Bíblia diz que jamais serão desamparados por Deus. Deus nunca vai te desamparar, Deus nunca vai te abandonar. Até o fim, Deus estará com você. Nunca vai faltar pão para o justo, diz a palavra de Deus nesse lindo salmo. A boca do justo será cheia de sabedoria, será cheia de justiça. Ele vai abrir a boca e será a boca de Deus na terra, porque o coração dele está cheio de Deus, está cheio da palavra de Deus, como diz Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Em Romanos, a Bíblia diz, Romanos capítulo 10, a palavra de Deus estará na sua boca e também no seu coração, a palavra da salvação.
Você vai encontrar os pecadores lá fora, os ímpios, aqueles que estão longe de Deus, e Deus vai te usar tremendamente ali para promover a palavra de salvação que está no teu coração, vai sair pela tua boca e você será uma fonte de vida, a jorrar, a abençoar, uma fonte de vida. A Bíblia diz, Jesus disse, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. O Espírito Santo vai tomar a tua boca, e a vida de Deus vai sair de dentro de você. A sua descendência será abençoada, os seus filhos serão uma bênção, a sua linhagem será abençoada, você deixará um legado de pessoas abençoadas, porque Deus estará contigo. A palavra de Deus, a lei do Senhor, estará sempre no seu coração, e você terá livramentos das injustiças, das violências dos homens. Você e eu seremos homens e mulheres de paz, amém? Teremos uma posteridade, uma descendência abençoada, uma linhagem abençoada, filhos para a glória de Deus, ou naturais ou espirituais. Às vezes você não pode ter um filho natural, né? Um filho da carne, um filho de nascimento natural, humano, de homem e mulher, mas você pode ter filhos espirituais, e um dia você ir junto com eles para o lar celestial, que Deus tem preparado para nós. Ganhe almas para Jesus, querido, seja uma bênção na vida das pessoas, seja um pai espiritual, uma mãe espiritual, um ganhador de almas, um homem de paz, uma mulher de paz que terá posteridade. E por último, querido, Deus será a sua fortaleza. Quem é que nos fortalece? O Senhor. Se estamos de pé, se somos justos, lembre-se disso, não é para sermos tomados de orgulho, não, de arrogância, de religiosidade, de nos acharmos melhor do que os outros, de olharmos de cima para baixo, não. A Bíblia diz em Filipenses, nós lemos hoje, junto ali no presbitério, Filipenses capítulo 2, nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. O nosso olhar não pode ser de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima, ou no mesmo nível, que seria o ideal, mas um olhar humilde, de baixo para cima, considerando os outros superiores a nós mesmos, amém? Se estou de pé, é porque a graça de Deus tem me sustentado. É Ele quem me fortalece, é Ele quem é a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, você está diante de duas decisões, de uma decisão e dois estilos de vida. Você quer viver a vida do justo, ou você quer viver a vida do ímpio? Você quer viver a vida que Deus projetou para você, uma vida de arrependimento, de quebrantamento, na presença do Senhor, de alegria, de felicidade inabalável, que não depende de circunstâncias, e de bênção da parte de Deus, ou uma vida de iniquidade, vivendo uma vida como se Deus não existisse, ferindo, arrebentando a sua alma e terminando quebrado, arruinado, detonado, exterminado da presença do Senhor. Deus te coloca diante dessa decisão todos os dias. Decida permanecer em Deus. Decida perseverar até o fim. Decida ser fiel até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé, meu irmão, minha irmã, queridos. Vamos dar as mãos para os nossos irmãos preciosos. Valorize o seu irmão, valorize a sua igreja local.